Sabe, quando a gente pensa na Bíblia, acho que para muita gente vem aquela imagem de um livro pesado, sabe? Sem um livro de regras. Exato. Um monte de não farás isso, não farás aquilo, leis, profecias. E claro, isso existe. Aham. Mas o que me surpreende mesmo é descobrir que ali no meio tem uma galeria de arte. Boa definição. Uma coleção de poesia, canções de amor, um, um debate filosófico sobre o sofrimento. Parece que a revelação divina não chegou pronta, sabe? Ela se misturou com a criatividade humana. Com a nossa bagunça toda. Exatamente. É a teologia que respira, que canta, que chora. E é exatamente nessa galeria de arte que a gente vai mergulhar hoje. O nosso foco é a terceira e última seção da Bíblia hebraica, o Tanar. Uma coleção conhecida como Ketubim, que significa simplesmente os escritos. E a gente tem aqui um estudo bem aprofundado dessa parte tão rica e, às vezes, tão estranha das escrituras. E a nossa missão aqui é justamente entender o porquê dessa estranheza, né? Dessa diversidade. Certo. Vamos ver como os escritos mostram que a experiência com Deus não é só obediência e milagre. É feita de beleza, de dúvida, de raiva, de paixão. Entendi. A estética, a emoção, do lamento mais fundo ao êxtase do amor, tudo isso não é distração. É o próprio palco onde o relacionamento com o divino acontece. Ótimo. Então, vamos começar. Para a gente se situar, o que exatamente são os Ketubim? Se a Torá, a primeira parte, é a constituição de Israel, Aham. e os profetas são os editoriais, os discursos apaixonados, o que sobra para ser os escritos? Olha, pensa neles como a Biblioteca Nacional de Israel, a coleção de literatura e filosofia deles. Uma coletânea. Isso, a parte mais diversificada e a mais tardia a ser, digamos, formalizada. O estudo que a gente tem menciona umas evidências bem antigas. O livro de Ben Sirac, lá por 130 a.C., já fala da lei, os profetas e os outros livros que vieram depois. Então não é uma coisa que os acadêmicos inventaram depois para organizar, isso já existia na cabeça das pessoas. Exatamente. E o próprio Jesus, em Lucas 24, ele se refere às escrituras falando da lei de Moisés, dos profetas e dos salmos. Ele usa salmos. Ele usa Salmos, que é o primeiro e maior livro dos escritos, como um representante de toda a coleção. Entendi. Isso mostra que no século I, essa estrutura de 3 partes já estava super consolidada. Para organizar a nossa conversa, a gente pode seguir a divisão judaica tradicional, que é ótima. Primeiro, os livros poéticos, Salmos, Provérbios e Jó. Certo. Depois, os 5 pergaminhos, ou Hamesh Megilot, que eram lidos em festas. Cântico dos Cânticos, Ruth, Lamentações, Eclesiastes e Ester. E, por fim, os livros narrativos, mais históricos, como Daniel, Esdras, Neemias e Crônicas. Perfeito. Vamos começar pela poesia, então, que parece que é o coração dessa sessão. Sim, Pra gente, em português, poesia é, sei lá, Camões. É rima, métrica, amor é fogo que arde sem se ver. O estudo diz que a poesia hebraica tem outra lógica. Uma espécie de rima de ideias. O nome técnico é paralelismo. Como é que funciona isso? pois é, essa é a chave de tudo. O paralelismo é a arte de você dizer uma coisa e, na linha seguinte, interagir com o que foi dito. Interagir como? A segunda linha pode ecoar, pode contrastar ou pode expandir a primeira. É um dueto de ideias. O nosso material aponta 3 tipos principais. O primeiro é o sinônimo. Sinônimo. Pensa no Salmo 19. Os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra das suas mãos. É a mesma ideia, com palavras diferentes. Uma reforça a outra. Entendi. É como usar um marcador de textos 2 vezes na mesma frase para dar ênfase. Mas e os outros tipos? O segundo tipo, o antitético, é talvez ainda mais poderoso. Ele cria uma tensão, sabe? Um choque. Provérbios 14. A justiça exalta as nações, mas o pecado é uma vergonha para qualquer povo. Ah, claro. Justiça de um lado, pecado do outro. O contraste faz a ideia saltar. Exato. É nesse contraste que a ideia explode na sua mente. Faz todo sentido. É quase um recurso dramático. E o último? É o progressivo,
ou sintético. Aqui, a segunda linha não repete nem contrasta, ela constrói em cima da primeira, leva a ideia adiante. Dá um exemplo. Salmo 57, começa assim: Tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia de mim. E a gente pensa, por quê? Certo. A segunda linha responde completa, pois em ti a minha alma se refugia. A oração ganha profundidade, entende? Nossa, é uma arquitetura de pensamento muito elegante. E essa poesia toda serve de veículo para outra grande marca dos Ketubim, que é a literatura de sabedoria. Isso. Livros como Provérbios, Jó e Eclesiastes. Nossas fontes destacam que os hebreus não eram os únicos a ter sábios. No Egito, na Mesopotâmia, todo mundo tinha seus provérbios. Mas a sabedoria hebraica tinha um ponto de partida radicalmente diferente. E esse ponto de partida muda tudo. A sabedoria bíblica, seja a proverbial, aqueles ditos curtos, práticos, ou a especulativa, as reflexões mais profundas, se baseia num pilar. O temor a Yahvé é o princípio da sabedoria. Certo, o temor a Yahvé. Mas, para um leitor de hoje, isso não pode soar meio limitador? Como se a sabedoria só valesse dentro de uma caixinha religiosa, enquanto outros povos faziam observações universais sobre a natureza humana? É uma ótima pergunta. E a resposta está na palavra princípio. Não é o limite. É o ponto de partida. Não se trata de um medo de castigo, mas de uma reverência, de um assombro diante da realidade de que o mundo não é um acidente caótico. Ele é uma criação com ordem e propósito. Entendi a diferença. Então a sabedoria, pro hebreu, é a arte de viver em harmonia com essa ordem criada por Deus. Observar a natureza, entender a psicologia humana, tudo isso é válido, mas ganha o seu verdadeiro significado quando visto a partir dessa fundação, a de que a gente vive no mundo de Deus. Essa sabedoria mais especulativa, que ousa fazer as perguntas difíceis, nos leva direto para Jó. E, nossa, que livro! Uau! Ele é a grande obra que encara o problema do sofrimento de frente, sem anestesia. A história é brutal. Jó, um homem perfeito e reto, perde tudo. E o livro inteiro é ele e os amigos tentando entender o porquê. E Jó é teologicamente radical. Se Provérbios parece dizer, seja sábio e bom e tudo vai dar certo... Jó chega e grita, e se não der? Exato. Ele joga por terra essa teologia da retribuição simplista. O mais fascinante é o final. Depois de centenas de versos de debate humano, Deus finalmente aparece. E a gente fica esperando a resposta. E ele não dá a resposta. Ele não dá. Em vez de uma explicação, Deus dá uma visão. Ele mostra a Jó a complexidade, a imensidão do universo que ele governa. Nossa. A resposta de Deus não é um porquê, mas um quem. A solução para o sofrimento de Jó não foi entender a lógica da dor, foi experimentar a presença avassaladora do Criador. É desconfortável, mas é muito profundo. É incrivelmente honesto. E do grito solitário de Jó a gente pode ir para a voz da comunidade. Se Jó é a angústia individual, Salmos é o coração pulsante da adoração coletiva de Israel. Sim. O estudo descreve o livro como o grande inário no coração da Bíblia. 150 canções que cobrem todo o espectro da emoção humana. E a arte ali é impressionante. Não é só sentimento derramado, sabe? Tem uma arquitetura sofisticada. A fonte menciona os acrósticos, como o Salmo 119. Ah, o Salmo 119. Onde cada estrofe começa com uma letra sucessiva do alfabeto hebraico. É uma demonstração de maestria. Temos o inclusio, onde um salmo termina com a mesma frase com que começou, criando uma moldura. E o meu favorito, o quiasmo. Quiasmo, essa é nova para mim. Imagina que você está construindo uma ponte de ideias. Você começa com a ideia A, depois a B, chega no meio e na volta você faz o caminho inverso. Retoma a ideia B e só no final volta para A. Uma estrutura em espelho. Exato. Uma estrutura AB-BA, que cria um equilíbrio perfeito e joga todo o foco no ponto central. É a prova de que esses poemas foram compostos com cuidado estético imenso. Isso sem falar nas metáforas, que são a alma do livro.
Yahweh é o meu pastor, minha rocha, minha fortaleza. Isso mesmo. É uma linguagem que não fala só a razão, mas a imaginação. E cada tipo de salmo tinha o seu lugar na vida de Israel. Havia hinos para as festas, lamentos para tempos de crise, cânticos de ação de graças. Era a trilha sonora da fé do povo. Fechando esse trio poético, temos Provérbios. A fonte o chama de a arte do sucesso. Aqui a conexão parece mais direta, né? A sabedoria que vem do temor a Deus leva a uma vida boa, próspera, com saúde e sucesso, quase um livro de autoajuda do mundo antigo. É uma leitura possível, mas talvez um pouco superficial. O valor de Provérbios é mostrar como a grande teologia da aliança, da Torá, se traduz em miúdos, no dia a dia. Na prática. Na prática. Como ser um bom vizinho, como administrar o dinheiro, como criar os filhos. É a teologia com os pés no chão, a santidade na vida comum. Mostra que a sabedoria não está só com sacerdotes e profetas, mas pode ser encontrada na vida do povo que anda com seu Deus. Agora a gente entra numa parte fascinante. Os 5 rolos, os Megilot. E o primeiro deles já chega quebrando tudo. Cântico dos Cânticos. Ah, sim. Espera um pouco. A gente está falando de um livro no meio da Bíblia, que é basicamente uma coleção de poemas de amor super apaixonados, celebrando o corpo, o desejo, e que não menciona o nome de Deus. Nenhuma vez. Nenhuma vez. Como isso foi parar no cânone? Parece radical até para os padrões de hoje. Parece, não é? O Rabino Akiba, uma das maiores autoridades do judaísmo antigo, teve que defender a inclusão do livro. E ele fez isso de forma enfática, chamando o Cântico dos Cânticos de o Santo dos Santos das Escrituras. Nossa! A interpretação tradicional, tanto judaica quanto cristã, foi sempre alegórica. O amor entre Deus e Israel ou Cristo e a Igreja. Mas a maioria dos estudiosos hoje acredita que devemos lê-lo pelo que ele é. E o que ele é? Uma celebração exuberante, desinibida, do amor romântico e erótico como um presente de Deus. Mas se Deus não é mencionado, onde está a teologia? Teologia está na própria celebração da criação. Ao colocar um livro como esse no cânone, a fé hebraica afirma que o amor físico, a paixão, a beleza do corpo não são coisas sujas ou seculares, mas são parte integral da boa criação de Deus. Uau! Aquela famosa passagem, o amor é forte como a morte. As muitas águas não podem apagar o amor, é uma declaração teológica sobre a força de uma realidade criada por Deus. Que perspectiva incrível! Do amor que une um casal, vamos para a lealdade que constrói uma nação. O próximo rolo é Ruth. O que eu acho fascinante nessa história é que ela é tão quieta. Quieta é uma boa palavra. Não tem mar se abrindo, não tem praga caindo do céu. É a história de pessoas comuns tomando decisões decentes. E ainda assim, a fonte diz que a mão de Deus está ali. E essa é a genialidade de Ruth. O livro é uma obra-prima sobre a providência doce e amarga de Deus. Doce e amarga. A história começa com fome, morte, desespero. Com a sogra, Noemi, dizendo: não me chamem de agradável, me chamem de amarga. Mas através de atos de recede, de lealdade, de amor pactual por parte de Ruth e Boaz, a história vira. E o que parecia coincidência, Exato. Ruth colher espigas justamente no campo de Boaz, que era um parente, se revela como a mão invisível de Deus tecendo um plano maior. E o ápice é que essa estrangeira, essa moabita, se torna a bisavó do rei Davi. É a providência que age no ordinário. Perfeito. Ok, passamos do amor e da lealdade. Mas os Megilot também exploram o outro extremo, a dor. É aí que entra Lamentações. Sim, Lamentações é o funeral poético de Jerusalém. São 5 poemas de uma tristeza avassaladora, escritos depois da destruição da cidade pelos babilônios. É pesado. É muito pesado, é um livro que dá voz à dor nacional, ao trauma, mas o mais importante é que ele legitima o lamento. Ele ensina que é permitido e até necessário gritar de dor, questionar a Deus no meio do sofrimento. Não é falta de fé, é uma expressão honesta da fé em meio à tragédia. E do luto coletivo, vamos para a crise existencial de um indivíduo em Eclesiastes. Sabe,
De todos os livros, esse talvez seja o que mais conversa com a nossa ansiedade moderna. Totalmente. Essa sensação de correr, correr e tudo ser vaidade. É fel, fumaça, vapor. É um livro desconfortavelmente honesto. Desconfortavelmente honesto é a descrição perfeita. O autor, o Kohelet, o pregador, ele é um cético. Ele olha para a vida debaixo do sol, a vida só a partir da perspectiva humana, e conclui que tudo é frustrante, repetitivo. Deprimente. Parece, né? Mas ele não termina em desespero. A conclusão dele é surpreendentemente simples. Já que a gente não pode controlar o grande esquema das coisas, a sabedoria está em aceitar os pequenos prazeres que Deus nos dá a cada dia, comer, beber, desfrutar do trabalho, amar a pessoa a seu lado. É uma sabedoria humilde de encontrar sentido no presente, porque esse é o dom de Deus. Uau! E para fechar os 5 rolos, temos Esther. Outro livro, assim como o Cântico dos Cânticos, que não mencionam o nome de Deus. De novo. Já vimos um livro sobre amor sem o nome de Deus e agora um sobre sobrevivência política sem o nome dele. O que está acontecendo aqui? Esther leva a teologia da providência oculta de Ruth a um nível épico. É um thriller político na corte persa. Total. Um plano de genocídio contra os judeus é tramado e a salvação vem pela coragem de Esther e pela astúcia de Mardoqueu. Deus não é um personagem que fala ou faz milagres. Ele está completamente ausente da superfície. Mas Mas a mensagem é clara. Mesmo na política dos grandes impérios, mesmo quando parece que estamos sozinhos, Deus está nos bastidores, orquestrando eventos, usando a coragem de pessoas comuns para cumprir suas promessas e preservar seu povo. incrível. E, finalmente, a coleção se encerra com os grandes livros narrativos, Crônicas, Esdras, Neemias e Daniel. Parece um bloco mais... Histórico. Sim, mas é uma história com um propósito teológico muito claro. Crônicas reconta a história dos reis de Israel com um novo olhar para uma comunidade pós-exílio que precisava de esperança. Esdras, Neemias, narra a história real, difícil do retorno, da reconstrução. A dificuldade de recomeçar. Exato. E Daniel, ele parece tão diferente, com sonhos, visões, estátuas, bestas. Daniel é único. Metade são histórias de fidelidade a Deus sobre pressão, a fornalha, a cova dos leões. A outra metade são visões apocalípticas. A mensagem central é uma afirmação poderosa da soberania de Deus sobre a história. Certo. Os impérios sobem e caem, parecem invencíveis, mas no fim é o reino de Deus que vai permanecer. É um livro de resistência e esperança para um povo sob opressão. Que viagem, a gente passou da poesia de amor mais íntima para a soberania cósmica de Deus sobre os impérios. Do lamento de um homem só à reconstrução de uma nação. O que fica, para mim, é a permissão que essa parte da Bíblia nos dá para sermos humanos. Sim. Amor, dor, dúvida, sabedoria, festa, luto, tudo isso é parte da caminhada com Deus. Exatamente. A grande lição dos escritos, como a nossa fonte conclui, é que a presença de Deus não se manifesta só em milagres espetaculares. Ela se manifesta na sabedoria do dia a dia, na beleza de um poema de amor, na coragem de uma rainha. Mesmo quando o nome de Deus não é dito como em Esther e Cântico dos Cânticos, a sua presença é o fundamento que sustenta a história. É a prova de que Deus se revela falando na língua dos homens com uma estética divina. Falando na língua dos homens com uma estética divina. Essa frase é perfeita. A fonte que a gente usou termina falando daquela página em branco entre o Antigo e o Novo Testamento, um tempo de silêncio aparente. E isso me deixa com uma reflexão. Diga. A gente viu hoje como o povo de Deus usou arte, poesia, narrativa, para expressar, para questionar, para entender a sua fé. Se a revelação divina se acomoda de forma tão criativa à linguagem humana, a pergunta que fica é: que novas formas de expressão, que nova estética divina são necessárias para comunicar essas mesmas verdades tão profundas em nosso mundo hoje?